Olá galera do Farol Celeste, o vídeo de hoje é para falar de mais uma vitória do Cruzeiro. Dessa vez sobre o Bragantino pelo placar de 2-1, resultado que devolve o Cruzeiro para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conquistar essa vitória que devolveu o Cruzeiro para a vice-liderança do campeonato, o time que foi mandado a campo é aquele tradicional e já conhecido com Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Vijalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Ainda entraram no decorrer do jogo Gabigol, Matheus Henrique, Marquinhos e Bolassi. Bom, partida aí que um primeiro tempo... como que eu posso dizer assim? Não foi dos mais agradáveis, vamos ser muito sinceros. Não foi aquele primeiro tempo que você olha e você fala assim, nossa, que coisa prazerosa. Principalmente com a parte defensiva, que assim, a parte defensiva do Cruzeiro traz um certo destaque para a campanha que vem sendo feita, vamos ser sinceros, né? Um time que fornece pouco espaço, não é um time que deixa o adversário fazer o que quiser, deixa o adversário entrar do jeito que quiser. É um time que consegue limitar as ações do adversário e até controlar, né? Mas não foi o caso. O Bragantino conseguiu chegar com algumas facilidades, assim, sabe? Algumas situações em que o Bragantino tinha posse, tinha controle, tinha saídas e formas para chegar e levar perigo para o gol do Cruzeiro de uma forma que assustou um pouco, sabe? E traz uma preocupação que, pô, quando você olha determinadas situações do jogo, por exemplo, como foi contra o Bahia. Contra o Bahia também não foi um primeiro tempo, até tomar o gol, vou ser bem sincero, mas falando de primeiro tempo, não foi um primeiro tempo agradável. Mas ali você consegue fazer uma ponderação, não estava a estrutura normal do Cruzeiro e tudo mais, tinha o Matheus Henrique dá uma outra dinâmica, muito diferente do que o Lucas Silva entrega, e coisas assim. Dessa vez, tinha a estrutura que nós estamos adaptados a ver o Cruzeiro mandar a campo, que é a estrutura com o Lucas Silva, com o Romero, com o Christian e com o Matheus Pereira. Que é uma estrutura, e o Wanderson, que na fase defensiva quem fecha mais é o Wanderson. Que é uma estrutura que funciona muito bem, né? É uma estrutura que dá muito certo, é uma estrutura que dá muita estabilidade, mas a coisa não foi da forma com a qual a gente esperava dentro dessa estrutura, né? O Bragantino que conseguiu chegar assim com perigos consideráveis, ao ponto de eu dizer que eu acho que o Cássio foi talvez o melhor jogador nosso no primeiro tempo. No primeiro tempo, não estou falando a partida inteira. O Cássio evitou algumas boas situações assim. Finalização, se eu não me engano, são duas finalizações do Sacha. Uma que foi um desvio, uma bola que entra virada da esquerda para a direita. O cara devolve ela de cabeça dentro da área, o Sacha desvia, o Cássio faz a defesa pondo para o escanteio. Após o Bragantino fazer 1-0, o jogador do Bragantino vem carregando a bola. Tem os zagueiros do Cruzeiro, o Sacha entra nesse espaço, o cara aciona o Sacha tenta a cavadinha e o Cássio defende. Então assim, e ainda tem, aí eu vou falar isso aqui, já estava 1-1 no segundo tempo e tudo mais, mas eu ainda vou voltar no lance do gol que nós sofremos e o que nós marcamos, claro, no primeiro tempo. E ainda tem um lance no comecinho, antes do primeiro minuto do segundo tempo, que o John consegue uma finalização dentro da área, assim, vem a bola lá de trás, ele desvia a bola para a ponta, se eu não me engano, acho que era o Lucas Barbosa, que estava na ponta esquerda, joga a bola para dentro da área, e o John chega finalizando de frente pro gol, cara. Isso não pode acontecer, gente. Sabe? É um jogo defensivo do Cruzeiro, claro, depois teve algumas melhores, né? Depois desse lance do John, por exemplo, tem um outro lance perigoso do Bragantino lá pelos 15, 16 minutos com o Lucas Barbosa. Mas assim, de extremo perigo mesmo, né? Então assim, depois a coisa deu uma estabilizada. Mas é muito tempo. 45 minutos eu já acho muito tempo.
E numa boa, é meio que uma brincadeira e tal, mas nós já vimos que o Cruzeiro consegue virar jogo, já dá pra voltar a ganhar jogos de forma normal, sabe? Sem passar esse sufoco, sem passar esse aperto, né? Porque aí é até foda, né? Porque sai atrás e tem que buscar a virada, tudo mais, tem que correr e tal, né? Que é o seguinte, o Bragantino no primeiro tempo conseguia muito bem fazer as ações, né? Se rodar, tocar, fazer as ações. Início de roda a bola para lá, roda para cá, inverte de um lado, inverte para o outro. Conseguiram achar o lateral direito, se eu não me engano, e aciona o ponta, né? E o ponta consegue achar o cruzamento que vai no John John e sim, o John John acerta um chutaço, né? De primeira e tudo mais. E que, de novo, entra naquilo que vale para o chute do Jean Lucas, mas vale para o chute do John John também. Faltou acompanhar, sabe? Ali, claro que é uma situação diferente. O Jean Lucas domina e tal, tem um tempinho a mais. O John John não, ele chega já batendo, né? Mas faltou acompanhar, né? Porque assim, caiu lá no ponta, ele não vai ter muita opção. Ou cruzamento dentro da área, com a área vazia. Se você analisar a área, o Bragantino ali não tinha. Acho que tinha só o Sacha dentro da área. Não tinha mais ninguém. Não tinha porquê tanta preocupação, talvez, com a área, porque estava meio controlado. A grande preocupação é a frente da área, gente. E sim, se deixar a frente da área do jeito que deixou, na boa, tem uns caras, velho, tipo, o John John é um deles. Tem uns caras que se você deixar a frente da área daquele jeito, o cara vai guardar, irmão. E guardou, né? Aí não adianta você tentar chegar no carrinho, tentar, né, evitar um problema maior e tudo mais, que não vai dar certo. Você não vai conseguir chegar a tempo, né? Pode até virar um desvio e ainda dificultar mais ainda a situação, mas não foi o caso. Mas assim, o Bragantino abre o placar e ainda assim mantém algum certo controle e tudo mais. Cruzeiro vai começando, você vê sinais de melhora e sinais de entendimento do que estava acontecendo, do que precisava ser feito, até próximo do gol que o Cruzeiro faz, né? Aí começa a fazer alguns ajustes, começa a fazer algumas coisas que assim é, eram necessários e precisos, né, no caso. Então, assim, próximo do gol, o Cruzeiro já tem uns ajustes, já tem uns encaixes, né? Tem formas de saída. Cruzeiro até teve uma oportunidade com o Caio Jorge que o Cleiton defendeu antes até de tomar 1-0, se eu não me engano, né? Num contra-ataque desses que a gente fala que o Cruzeiro precisa encaixar no jogo, mas infelizmente ali o Cleiton apareceu, né? E esse lance que eu tô citando agora do empate do Cruzeiro, o Cleiton não apareceu, até porque assim, Lucas Silva, quando chuta equilibradinho, né? O Lucas Silva, quando chuta equilibradinho, tudo certinho, aí leva um perigo, né? Quando a gente critica o chute do Lucas Silva, é quando ele domina a bola e chuta de qualquer jeito. Que aí ele não chuta, ele se livra da bola. E aí ele põe a bola lá na primeira fileira lá da arquibancada lá do Mineirão e tal. Aí é de lá para trás, assim, lá, até lá em cima, né? Que eu venho aqui e falo, pô, não pode chutar de jeito e tudo mais, tem que estar mais equilibrado, né? E foi o caso, né? A bola vem, o Matheus Pereira aciona o Caio Jorge toca no Lucas Silva. O Lucas Silva limpa a marcação, e aí equilibrado, sem pressão, né? Consegue uma finalização, não é uma finalização fácil, ele estava lateralizado, né? Com o corpo de lado, você tá de lado pro gol. Não é uma finalização fácil, é uma finalização bem difícil. Mas que assim, se acerta, acontece isso aí. E tem que chutar mesmo, gente. Tem que chutar de fora da área. Ó, o Gabigol acertou contra o Bahia, o Fabrício Bruno acertou no clássico lá da Copa do Brasil. E o Lucas Silva acertou dessa vez. Não vai acertar toda vez não, viu? Volta e meia eu vou aparecer aqui e criticar, pô, chutou de qualquer jeito, se livrou da bola e tal. Mas quando acertar, a gente vai aparecer aqui para elogiar. Até porque as coisas são feitas também de contexto, gente. Né? Você elogia dentro de um contexto e você critica dentro de um contexto. Não é só elogio, não é só crítica, né?
Assim a vida corre, né? O natural da vida correr é dessa forma. Você vai elogiar as coisas dentro de um contexto, vai criticar as coisas dentro de um contexto, entender o que está muito bom e entender o que pode melhorar. Né? E dessa vez é o caso. É o elogio cabível ao Lucas Silva. Um belíssimo gol. Né? Muito vale pela coragem que ele teve de arriscar a finalização, de chutar e tal. De, pô, mesmo lateralizado, mas tinha muita consciência de onde estava. A questão do equilíbrio que eu já falei. A questão do entendimento do que precisava fazer. Né? A força necessária que precisava colocar. Porque quantas vezes a gente viu o Lucas Silva chutar dali e isolar a bola. Né? A gente cansou de ter uma página. O Lucas Silva já chutou de fora da área hoje. Né? Então assim, pegava a bola e isolava. Mas dessa vez acertou. E se fizer toda vez dessa forma, não assim, né? Não é dar 10 chutes por jogo. Mas se toda vez que for chutar for dessa forma, equilibradinho, com muita consciência, com entendimento do que vai fazer, acerta a direção do gol. Até o Romero, gente. O Romero volta e meia, fez gol assim contra o América no Mineiro. Fez gol assim contra o Bahia. O lance do gol do Caio Jorge na Copa do Brasil no segundo jogo, o segundo gol do jogo, né, o gol que deu números finais, o 2-0. Antes vem com a finalização do Romero. Né? Então assim, quando tem muito espaço, tem equilíbrio, mas assim, às vezes você consegue gerar esse espaço, que foi o caso do Lucas Silva, né? Que faz assim, um corte maravilhoso, tira acho que 3-4 do Bragantino numa tacada. Né? Vai finalizar, faz o corte e ele clareia tudo. Quando acontecem essas situações, fica muito mais fácil, fica melhor, né? Fica um negócio mais tranquilo para fazer. Então, parabéns e sim, que gol sensacional. E aí vamos para o segundo tempo. Cruzeiro volta. E eu não sei com que atenção que voltou, porque eu hablo do lance do John que eu citei. Aí vai equilibrando as coisas. E claro, né, tem encaixes aqui e ali, situações aqui e ali que poderiam ser evitados. E o Lucas Barbosa tem uma certa presença, habilidade e tudo mais que geram dificuldade para a defesa. E se o Seabra teve esse entendimento, partiu muito da análise que ele deve ter feito do jogo contra o Bahia, que em determinado momento o Lucas Barbosa estava caindo em cima do William, né? O que aconteceu no jogo contra o Bahia? O William passou um perrengue contra o Sanabria. Dessa vez não foi tanto assim, mas ainda assim teve algumas situações. E uma delas gerou uma bola na trave perigosíssima para a equipe do Bragantino, né? Um cruzamento que vem da direita para a esquerda, com o William meio que olhando, né? O que estava acontecendo ali e tal. E assim, e a gente meio que rezando, né? Que foi basicamente o que aconteceu. Porque assim, o Lucas Barbosa ajeita e acerta um petardo na trave. Não pode acontecer isso, cara. Não pode acontecer esse tipo de situação. Não pode ser permissível esse tipo de coisa. Porque aí atrapalha muito, né? Se aquela bola entra, atrapalha demais. Ali 15 minutos, segundo tempo. Aí você tem que correr atrás. Não é só de mais um gol para virar. Você tem que correr atrás de mais dois. Né? Então não pode deixar isso acontecer e tal. Aí fecha uma possibilidade. Mas assim, o Lucas Barbosa, dentro de uma confiança muito grande, domina a bola, baixa ela no chão e solta o pé. Né? E aí é aquela, o Cássio virou um passageiro, um mero passageiro ali do lance e tal, meio que um passageiro da agonia, juntamente com o torcedor, né? Que tentou empurrar aquela bola ali para ali para a trave. O Cruzeiro foi tendo uma melhora dentro do jogo. Matheus Pereira, Lucas Silva, Romero, que não tinham feito uma partida tão boa assim, o sistema defensivo do clube, né? Eu não vou citar cada um, mas assim, o sistema defensivo como um todo, dentro do que fizeram no primeiro tempo, tiveram uma melhora considerável no segundo, né? É importante ressaltar essa coisa. E aí começa a ter uns encaixes, acerta um passe aqui e ali, quebra uma linha aqui e ali, tem uma finalização aqui e ali que gera um perigo. E até sair o lance que vai gerar o gol do Cruzeiro ali por volta, se eu não me engano, dos 30 e poucos, 31, 32. Não sei, mais ou menos aí. A bola que sobra com o Gabigol lá na direita, o Gabigol entrou para fazer a ponta direita ali, porque o Vanderlan não avançava mesmo.
Então não tinha essa preocupação toda de um retorno, né? Tanto é que o Jardim coloca, né, que foi a primeira vez que usou Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge junto no time de forma equilibrada. Até porque o Vanderlan não fazia tantas passagens e tudo mais. Ele mesmo destaque teve uma ou outra, mas coisa bem pouca assim, o que permitiu essa entrada do Gabigol de uma forma que deixasse o time bem equilibrado. É uma bola que sobra com o Gabigol, ele encontra o William e, não é por mal não, o William cruzou melhor de perna esquerda do que de direita. É uma coisa impressionante assim. A perna dominante dele é a direita, né? Mas ele cruzou melhor de perna esquerda do que de perna direita. Encontrou o Matheus Pereira. Matheus Pereira acionou o Kaique. Teve ali um desvio no Cleiton, né? Mas o Matheus Pereira aciona o Kaique e o Kaique faz um gol. Um gol que não balança as redes, porque a bola bate ali, né? Vai passando ali, bate na perna do jogador do Bragantino. O jogador tenta travar a bola, ela acaba passando, vai entrando devagarzinho, devagarzinho. E ele meio que vira, tenta tirar a bola ali, como que a arbitragem não visse e tal, mas aí já era tarde e saiu o gol do Cruzeiro. Então, assim, situações que, olha, o Cruzeiro poderia evitar, né, a questão do 1-0, de ter que 1-0 contra, né, ter que buscar a virada. O time teve uma melhor, isso é fato no segundo tempo, né? Assim, olha, você vê, entrou Marquinhos e tal, e a gente nem é tão entusiasta assim do Marquinhos, vou ser sincero, gente, na boa. Não é nada contra a pessoa do Marquinhos, não. Tô falando campo e bola. O que eu analiso, o que eu venho aqui e faço comentário, é de campo e bola. E sendo muito sincero, né, campo e bola do Marquinhos às vezes é bem complicado de assistir, né? Cruzeiro consegue a vitória aí, uma vitória muito importante, devolve o Cruzeiro à vice-liderança. Eu sei, o Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, eu sei disso. Mas eu particularmente, e o Jardim até falou isso na coletiva, o Cruzeiro é um outsider nesse campeonato, né? E quando ele fala nesse campeonato, não é no G4 não, viu? É no campeonato, na briga pelo título. A grande briga do Cruzeiro é o G4. A grande briga do Cruzeiro é estar entre os 4 primeiros. A grande briga do Cruzeiro é estar ali disputando a vaga para Libertadores. E lá na frente, se possível, confirmar essa vaga na Libertadores, consequentemente o retorno para disputar em 2026 a competição, a maior competição sul-americana, né? Então, assim, eu entendo quem faz a conta pelo título e tudo mais, eu entendo. Eu particularmente não faço. Eu tô muito naquela assim, vai disputando aí, se der, beleza. Se não der, paciência, né? Mas o negócio é a vaga dentro do G4. De preferência, a volta para a Libertadores já dentro da fase de grupos. Sem precisar passar pelaquela fase de pré-Libertadores, conhecidamente como pré-Libertadores, né? As fases iniciais da Libertadores. Ou seja, retornar direto na fase de grupos, que é o melhor caminho. Vamos evitar certas situações, vamos evitar certos problemas, né? Evitar certos desgastes, né? E, se possível, já voltar nessa disputa aí, lá na fase de grupos, que é o melhor caminho para nós. Beleza? Então, eu acho assim, um resultado com uma certa emoção, uma emoção que não era tão necessária, sendo muito sincero, eu dispenso essa emoção toda, essa carga emocional toda. Eu tô preferindo aquelas vitórias nossas mais tranquilas, né? Então, mas assim, vitória é vitória e precisava ganhar. Não é um jogo brilhante, não é um jogo cheio de brilho do time e tudo mais, aquela coisa que nós já vimos em outras oportunidades aí do Cruzeiro, mas é uma partida que era necessário ganhar, colocar os 3 pontos na tabela e seguir. Até porque, né, você vai vendo aí algumas situações, igual tem muito time com jogamentos. Até esses times colocarem esses jogos em ordem, vai demorar um pouquinho. Porque depende da senhora CBF, né? Até que a senhora CBF resolve aí marcar as datas, até todo mundo ter ali o mesmo número de jogos, fica complicado a análise. Essa questão
da posição do Cruzeiro, né? Hoje é vice-líder, né? E hoje é importante ter essa posição, até pelas questões de confiança do grupo e tudo mais, e por buscar os nossos objetivos, que é aquela, né? É igual eu brinquei aqui um dia, vale a mesma coisa que valia lá para o acesso nosso em 2022. Tem que estar ali em cima, tem que estar brigando ali em cima, né? Porque quanto mais brigar ali em cima, quanto mais ficar ali em cima, mais próximo do seu objetivo você vai estar. Então, assim, excelente, mais uma vitória de virada, né? Coisa que não acontecia com tanta frequência, né? Muito importante. Então, eu acho que dá-se um passo muito bom, né? Precisa dar outros passos aí. Mas já é um bom passo, assim. Você já começa a enxergar alguma coisa lá no futuro, e eu falo questão de objetivo, né? Questão da continha no papel. Até para que nós possamos retornar aí para a disputa de uma Libertadores depois de longuíssimos anos fora dessa competição. Bom, galera, caminhando para encerrar o vídeo, passar as camisas, que eu tô aqui com elas no cenário. Eu tô vestindo, é basicamente um conjunto de 2020, né? Uma camisa de atleta e uma da comissão técnica. A da comissão técnica e a do atleta, camisas compradas na loja do clube, né? Essa do atleta não é padrão, por exemplo, daquela camisa azul que eu usei no último vídeo, aquela camisa de treino azul que eu já usei em outro vídeo. A camisa de treino de manga longa, né? Que tinha esse espaço para passar o dedo e tudo mais. Quando lançou, todo mundo queria essa camisa, é uma camisa muito bonita, né? Teve na loja do clube e tal. Eu acabei comprando. Tem alguns detalhes. O logo da Adidas aqui é silcado e as estrelas costuradas, né? E essa camisa é da comissão técnica. Todo mundo lembra ali do Filipão, Anderson Moreira, Ney Franco, utilizando essa camisa à beira do campo, né? Então cabe aquelas cores, né? O azul marinho, tanto para essa camisa polo, quanto a camisa de treino, quanto o modelo azul marinho dessa camisa de treino de manga longa é comissão técnica. Esse modelo azul, tradicional, azul celeste, né, era um modelo que os atletas utilizavam, né? O modelo manga curta e o modelo polo era utilizado pelos atletas aí. Camisas bem bonitas, particularmente assim, gosto muito e tudo mais. Essa camisa aqui, se não for um frio tão pesado, ela segura bem. Ela é uma camisa bem confortável e bem quentezinha assim, sabe? Não é uma coisa muito absurda, não frio muito absurdo, não dá pra você segurar com essa camisa não. A não ser que você não seja uma pessoa que sinta tanto frio. Mas se for, essa camisa sozinha não segura. Teria que ter uma outra para dar uma ajuda. Mas se for um frio mais leve, menos intenso ali e tal, ela segura bem. Além da questão, aí se você quiser fazer atividade física com ela, né? Igual eu já vi algumas pessoas até utilizando para fazer, para malhar e tal. Também é uma camisa bem legal. Particularmente eu nunca utilizei para essa finalidade. Utilizava mais em dia frio, assim, quando usava também, né? Ah, tem um detalhezinho. Ela tem um zíper aqui em cima aqui. Ela tem esse zíperzinho aqui. Você puxou para cima, fechou. Você baixou, você esconde ele aqui assim com um negocinho que tem aqui na camisa, né? Tem esse pequeno detalhe aí. Mas assim, nada muito fora de um padrão Adidas, né? Nada muito fora de um template que a Adidas entregava em 2020, né? Entregou em 2021, tem um modelo assim também. Em 2022 tem um modelo assim, em 2023, 2024, 2025. Nós sabemos como funciona aí mais ou menos essas situações, né, da Adidas com seus templates. Mas tem muito mais que falar não, gente, até porque o ano de 2020, as lembranças não são das melhores. Mas como eu tô caminhando para encerrar esse vídeo aqui, né, eu faço essa passagem, e como eu tô encerrando, digamos assim, o meu acervo de camisas aqui, né, para utilização dos vídeos e tudo mais. Daqui a pouco vocês vão ver que começa
a repetir as camisas, né, que eu já utilizei em outros vídeos. Como eu tô nesse encerramento, as que sobraram foram essas, né, de 2020 e 2021. Esses modelos de treino de manga longa, tanto de 2020 quanto 2021. E esses modelos polos, né, que eu utilizei no último vídeo, estou utilizando nesse. Nos próximos aí tem os modelos polos de 2021 e tem uma camisa de treino de 2021 também que acabou ficando aí pelo caminho que vai ser utilizado, né? Além de outras duas blusas de frio, mas convenhamos que nesse calor que está fazendo atualmente, utilizar blusa de frio é meio complicado. Eu vou arrumar uma forma de encaixe para elas aqui em cada vídeo, beleza? Mas é só isso aí mesmo, até por como eu falei, o ano de 2020 é bem complicado. Bom pessoal, assim eu chego ao final de mais um vídeo. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui e faço aqueles pedidos básicos aí de todo final de vídeo, que é o seguinte: deixe o seu like caso ainda não tenha deixado, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Muito obrigado por ter acompanhado. Um excelente resultado para o Cruzeiro. É uma vitória muito importante. Às vezes, gente, vai ter jogo que você não vai jogar, não. Vai ter jogo que você só vai ganhar. E esse, talvez assim, é o famoso... Não teve tanto brilho, não, mas teve o resultado, né? É aquela história, né? Tem jogo que você não joga ele, né? Ou seja, cheio de inspiração e tudo mais, dando show, pá e tal. Tem jogo que você só vai ganhar mesmo, ou seja, só na base aí da transpiração e de alguns ajustes, né? O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Vasco no dia 27, sabadão, aí, se eu não me engano, às 18h30, lá em São Januário. É uma partida complicada, que querendo ou não, gostando ou não, o Vasco dentro da casa dele é de se reconhecer que é muito forte. Pode ter um time limitado, pode ter o time limitado que for, pode ter a dificuldade que for, mas dentro de São Januário o Vasco tem muita força. O Vasco consegue fazer algumas partidas num nível muito diferente do que ele demonstra fora de casa. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!